tarde, queridos amigos e amigas do Grupo Espírita Divino Amor e Esperança. Ficamos muito gratos por mais esse convite, pois isso nos faz fazer pesquisas, estudarmos cada vez mais, para nos aprimorarmos na doutrina maravilhosa que temos e melhorarmos moral e espiritualmente. Então ficamos muito gratos por esse convite e vamos à nossa oração. Pai de infinito amor e bondade, queremos agradecer, Senhor, neste momento, por tudo que temos e por tudo que somos. Rogamos também por nossos irmãos em hospitais, em UTIs, nossos irmãos em presídios, em manicômios, em orfanatos, em asilos, nossos irmãos embaixo de pontes, Senhor, embaixo de marquises, nossos irmãos andarilhos, nossos irmãos em praças públicas, nessa umidade, nesse frio, que eles tenham o essencial para a sua sobrevivência. E que nós, da nossa parte, se não pudermos levar até eles o material, que possamos levar o agasalho e aquecê-lo com as nossas orações. Por isso, mestre querido, pedimos licença para o nosso trabalho desta tarde. Que assim seja. Muito bem, meus irmãos. Hoje estamos muito felizes por essa data do dia 3 de outubro. Podemos homenagear o nosso querido codificador dessa doutrina maravilhosa, Hippolyte Léon Denisard de Rivail, nosso querido Allan Kardec. Nascido a 3 de outubro de 1804, na cidade de Lyon, aquele que se celebrizou sob o pseudônimo de Allan Kardec. Esse irmão, muito esforçado, cientista, minucioso nas suas coisas, com suas convicções, começou seus estudos em Lyon, onde nasceu. Ali foi os seus primeiros passos. Depois, esse irmão passou a morar em Yverdon, na Suíça. Lá também aperfeiçoou-se cada vez mais, voltando para Lyon. Trabalhando, pesquisando, pelo fato de ser um cientista. Era cético na doutrina, nas coisas do espiritismo. Muito bem. Mas em 1854, houve pela primeira vez falar nas mesas girantes. Isso através do seu amigo, senhor Fortier. Esse senhor passa para ele alguns conhecimentos que tinha, por ser também um pesquisador. Mas ele não se dava por vencido. Muito bem. De tanta insistência desse amigo, ele começa a frequentar para poder ter mais conhecimento daquilo que estava acontecendo. Ele passa a ir lá com o seu Fortier. E lá, ele conhece na casa da família Baldin, recebe muitas mensagens através da mediunidade das jovens Caroline e Juliette. E ele começa a analisar. E ali
ele começa também a perceber que existe uma força estranha. Que nessas mensagens que elas recebem, essas passagens que elas estavam dando, existia algo mais. E ele aprofunda-se nessas mensagens, nesses conhecimentos. A partir dali, começa a pesquisar tudo aquilo que ele estava vendo. Porque na nossa doutrina, sempre foi dito que, quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece. E foi o que aconteceu com esse irmão. Estava na hora. Ele foi chamado, sem entender o que estava acontecendo, é claro, mas ele já tinha essa incumbência, ele já tinha essa responsabilidade de codificar o Espiritismo. E então, a partir dos trabalhos, a partir das buscas, em 1857, ele escreve o Livro dos Espíritos. Em 1959, o que é o Espiritismo? E aí ele já está dentro da doutrina. Em 1861, o Livro dos Médiuns. Ainda em 1861, o Espiritismo na sua expressão mais simples. Pesquisas e pesquisas, e aí ele entendeu. Porque o que aconteceu? Pelo fato dele ser um cientista, ele queria comprovação. Ele queria provas. Para isso, o que ele fez? Ele se valeu de médiuns de diversos lugares, sem um conhecer o outro. Ele ia em cidades diferentes e lá era preparada uma reunião mediúnica e através dessa reunião algum médium dava uma passagem e ele fazia uma pergunta. Registrava essa pergunta e viajava para outra cidade. Em outro médium diferente, ele fazia a mesma pergunta. E ele obtinha a mesma resposta. Vejam, meus irmãos, a dificuldade desse ser. Hoje nós temos tecnologia, temos facilidade para nos deslocarmos. Imagina naquela época. E ele fez tudo isso por quê? Porque já estava planejado para ele isso aí. E aí ele começou, sem medir esforços, buscar cada vez mais comprovações, cada vez mais provas. Em 1864, é ditado para ele o o Evangelho segundo o Espiritismo. Vejam que ele nunca disse que essa doutrina é de Allan Kardec. Ele sempre referiu-se que é a doutrina dos espíritos. E era ali nessa fonte que ele se valia. Era exatamente nessa fonte que ele bebia essas informações. Então ele não aceitava que fosse a doutrina de Allan Kardec. É a doutrina dos espíritos. Em 1865, ele escreve O Céu e o Inferno. Em 1868, escreve a Gênesis. Depois começou a aprontar uma outra obra, Obras Póstumas, que foi lançado logo após o seu desencarne. Então esse irmão, ele estava preparado para essas obras. E um dia ele fez uma pergunta aos benfeitores espirituais. Mas se eu não conseguir, se minhas forças não alcançarem, como vai ser? Porque aí eles disseram para ele. A espiritualidade falou para ele a responsabilidade que ele tinha.
Assim como nosso irmão Chico Xavier, quando Emmanuel passou o compromisso para ele, dizendo: vai aceitar? Disciplina, disciplina e disciplina. Por Kardec não foi diferente. E aí ele entendeu a responsabilidade da reencarnação dele para essa codificação do Pentateuco. Quando se depara com essa dificuldade toda, então ele faz essa pergunta: se ele não conseguisse, o que seria? E os mentores respondem para ele: não te preocupa, teria outro para colocar no teu lugar. Porque a espiritualidade jamais vai planejar alguma coisa em cima da hora. São planejamentos muito concretos, não tem falhas. A gente viu no filme Nosso Lar, quando o André Luiz reclama que tinha que estava havendo algum problema, e a mentora diz: aqui não existe falhas, Senhor. E o plano espiritual não existe falhas. Portanto, ele tinha certeza já que se ele não atingisse a meta, teria outro. E aí, tocou para frente o seu trabalho, suas pesquisas, seus estudos. As revistas espíritas, que são a fonte, a base da nossa doutrina. Todo espírita tem que ler as revistas espíritas. Os conhecimentos, as bases, o esforço desse irmão está tudo ali. Muito bem. Esse compromisso que ele teve nessa encarnação, ele já vinha de outras reencarnações aperfeiçoando para isso. Nós temos a comprovação que não foi a primeira vez que ele se deparou com essa situação, quando nós lemos do nosso irmão Carlos Bacelli, ditado pelo irmão José, o livro Nos Céus da Gália. Eu vou ler justamente para nós nos certificarmos como ele já vinha sendo preparado para a codificação da doutrina espírita. Então nos diz aqui: desde quando sacerdote druida, nas Gálias, e posteriormente reencarnado na codificação de apóstolo do Cristo, na condição de apóstolo de Cristo. Corporifica-se na França em meados do século XIX, na tarefa da codificação do Espiritismo. Trata-se de um livro imperdível, de ensinamentos, informações, que Allan Kardec, através do Espírito da Verdade, tanto quanto de eminentes outros vultos druidas, de ensinos do cristianismo, baseado no cristianismo, essênios e cristãos, que mais tarde haveriam de reencarnar, aí estamos falando dessa reencarnação dele, para dar ensejo ao triunfo da terceira revelação. Então, o Espiritismo veio para nos dar exatamente o teor de tudo que temos que buscar. É o Espiritismo a melhor religião? Nunca ninguém falou isso. Tentamos trazer todos para o Espiritismo? Não caberia, não teríamos lugar para isso. Mas como disse nosso irmão,
ela não será a religião de todos os espíritos. Mas com certeza é a religião que mais nos aproxima das verdadeiras mensagens do plano espiritual. E todos, meus irmãos, que tiverem esses ensinamentos, com a sua reforma íntima, com a sua melhora de atitude, com certeza sairá melhor dessa. Então tenhamos a certeza que esse nosso querido irmão, que hoje está de aniversário no nosso plano terreno, ele já tinha em mãos tudo isso que aqui ele ia fazer. É que, como a gente fala sempre no Espiritismo, quando reencarnamos esquecemos tudo. Para o nosso proveito mesmo. Porque se soubéssemos de alguma coisa lá atrás, complicaria toda a situação. Então, ele veio depois se aperfeiçoando, veio melhorando, veio entendendo, até que chegou no momento exato que era para codificar essa doutrina maravilhosa. Então somos muito gratos a esse querido irmão. E aquele que buscar o estudo, que buscar o entendimento, não se arrependerá. Muito obrigado, Allan Kardec. Que esteja sempre na luz e na paz de Jesus. Queridos irmãos, muito obrigado por essa oportunidade. E voltaremos a conversar, principalmente nesse nosso irmão. Busque mais o estudo. Hoje a gente não pôde falar muito da sua bibliografia, mas esse é um irmão que merece ser pesquisado. Muito obrigado e até a próxima.